Capítulo 1. Um pé dentro, um pé fora. Sempre gostei de ir à igreja. Meus pais sempre compartilharam sobre Deus, seu amor e sua presença em nossas vidas, sempre agradecendo e pedindo que sua vontade fosse feita. Eles fizeram o que lhes foi ensinado e assim faziam conosco, seus filhos. Era o que eles sabiam e era o que eu sabia. Vivíamos o que eu chamaria de uma vida normal até os meus 8 anos de idade. Eu vi as coisas mudarem. Não me lembro de muita coisa, apenas de pedaços. Uma memória vívida era de meu pai chorando na escada, zangado e magoado. Eu queria confortá-lo da mesma forma que ele havia feito comigo antes, mas nada do que eu fiz ajudou. Ele cerrou os punhos, batendo nas escadas enquanto gemia de dor. Eu nunca o tinha visto assim. Ele havia sofrido um ataque cardíaco fulminante algum tempo antes. Então meus irmãos se juntaram a mim implorando para que ele parasse e por favor se acalmasse. Estávamos todos chorando incontrolavelmente, com medo de que seu coração parasse. Aquele momento foi tão intenso. Minha mãe estava lá em cima e eu sabia que ela podia ouvir tudo. Por que ela não estava conosco, ajudando meu pai? Em vez disso, tudo que ouvi minha mãe dizer foi: deixe-o em paz, ele vai ficar bem. Ele está apenas tentando fazer uma cena. Esta não foi uma cena intencional. Não fazia parte do caráter do meu pai agir assim. O que experimentei foi um homem cujo coração estava despedaçado e partido. Na época eu não sabia dos detalhes, só que as coisas não estavam bem entre minha mãe e meu pai. Eles se separaram e eu me mudei da única casa que conhecia como lar para um apartamento não muito longe. Minha mãe tinha outro amigo. Ele era muito legal e eu via meu pai nos finais de semana. Adorei estar com ele e não me lembro de ter ficado triste, pois os dois pareciam felizes, ou pelo menos foi o que me mostraram. Eu apenas segui o fluxo. Eu orei, fiz todas as minhas aulas religiosas e tudo o que era exigido para que eu fosse uma boa menina católica. Eu adorava música, atuar e cantar. Isso me deixava feliz e fluía naturalmente. Lembro-me de lavar a louça olhando pela janela e começar a cantar uma música que eu inventei para Deus. Rapidamente peguei um pedaço de papel e escrevi a letra. O refrão dizia: e você é tudo que eu preciso. Um ano depois mudei para um novo estado, uma nova escola, longe do meu pai. Agora eu só o via no verão. Senti muita falta dele, mas envelheci um pouco e meu coração procura o amor nos lugares errados. Eu não fui uma adolescente tranquila, mas não conhecia outra forma de agir, senão aquela que via e estava inserida. Por volta dos 13 anos, fui para um retiro e foi incrível. Eu não queria que aquilo acabasse. Tudo o que eu dizia é que queria fazer o bem. Saí feliz e determinada, mas não entendi o que era a graça. No meu primeiro erro, tive certeza de que Deus estava bravo comigo e desisti. Eu disse: isso é muito difícil e não poderei ser boa o suficiente. Durante todo o tempo, Deus esteve sempre por perto. Conheci um cara aos 14 anos que me apresentou à música cristã. Eu o conheci em um grupo da igreja para a qual minha mãe me levava. A artista era Amy Grant e eu adorei todas as músicas dela e comprei todas as suas cassetes. A tecnologia mudou tanto e tão rápido, mas mesmo assim eu tinha uma mão na igreja e o resto no mundo. Fazia o que era considerado normal e parecia muito divertido.
Então segui o fluxo. Continuei cometendo muitos erros e sendo magoada por muitas pessoas em quem confiava. Minha vida foi um turbilhão, mas quando olho para trás, Deus sempre me segurou por um fio e Ele nunca me soltou. Parece tão louco como eu vivia com Ele por perto, mas não para Ele. Eu tinha minha própria agenda, então naquela época percebi que isso era o melhor que eu conseguiria, vivendo um pouco dos dois mundos. Conheci o Marco aos 15 anos e adorávamos sair com meus amigos. Uma das minhas grandes amigas chamava-se Eli e a mãe dela era uma das pessoas mais santas, ou pelo menos era assim que eu a via. Digo isso porque ela sempre foi doce e caseira, sempre assistia o canal cristão em sua TV. Tudo o que ela compartilhou foi o amor de Deus e orou por nós. Eu nunca vi isso antes, mas no final das contas não pensei nada sobre isso, apenas mais uma maneira de Deus estar presente em minha vida. Ele e meus outros amigos eram como todo mundo. A única diferença que vi em Eli foi que ela tinha mais regras a seguir e vinha de uma família rígida. Nada mais. Por volta dos 17 anos, ele me convidou para um pequeno grupo de sua igreja. Fui a uma casa onde o encontro havia sido marcado e uma mensagem foi compartilhada. Tínhamos terminado e estávamos prestes a sair quando o líder pediu que todos nós, cerca de 10, dessemos as mãos em círculo para orar. Bem, isso foi diferente para mim, mas eu simplesmente continuei. Então o líder perguntou: há alguém aqui que ainda não recebeu Jesus em seu coração? Em minha mente eu me questionei. Abri apenas um olho para ver o que os outros estavam fazendo. Acho que o líder sentiu alguma dúvida no ar. Pensei comigo mesma. Fiz parte da igreja durante toda a minha vida e ninguém nunca me fez essa pergunta. Nem eu sabia o que isso significava. Eu conheço Deus e Ele esteve presente em minha vida. Fui batizada quando bebê, fiz minha sagrada comunhão e confirmação e até tive uma Bíblia do momento precioso. Frequentava a igreja muito mais do que outras pessoas que conhecia. Então, o que ele quis dizer? Todos esses pensamentos passaram pela minha cabeça tão rapidamente quando, com tanta graça e paciência, ele começou a explicar sobre ser salvo e se eu quisesse repetir essa oração para que eu pudesse ter Jesus em meu coração. Bem, que mal isso poderia causar? Então eu disse sim. Eu fiz a oração repetindo-a depois dele e algo mudou instantaneamente dentro de mim. Alguns dizem que leva tempo para sentir algo, mas comigo não, senti na hora. Foi como se algo tivesse se levantado e eu me senti leve, com uma alegria inexplicável. Eu estava tão animada, mas não sabia por quê, apenas me sentia animada. Eu tinha certeza, não queria que esse sentimento acabasse. Compartilhei o que havia vivido com outras pessoas, mas ninguém realmente entendeu, pelo menos aqueles que me cercavam. Eu caminhava nas nuvens, sempre sorrindo e com essa vontade de ter mais de Deus. Então, fiz o que achei que iria mostrar esse novo sentimento. Comprei um colar religioso chamado escapulário. Significou muito para mim, porque meu pai sempre o usou e ele era a pessoa mais próxima que eu conhecia para me mostrar amor incondicional. Então, para mim, ele era o mais próximo de Deus. Minha vida começou a mudar e fazer o bem ficou cada vez mais fácil, se tornando mais uma alegria do que um fardo. Naquela época, eu tinha um relacionamento com Marco, mas era à distância. Ele teve que voltar para Nova York e marquei uma viagem para visitá-lo. Eu fazia isso com frequência e estava animada para compartilhar com ele essa nova alegria que estava sentindo.
Eu não entendia nem o que deveria fazer com isso, mas sabia que era Deus e desta vez estava determinada a manter e não desistir. Cheguei em Nova York e claramente fiquei muito feliz em vê-lo. Tínhamos uma conexão especial, estávamos apaixonados e nos divertíamos muito juntos. Ele era como meu melhor amigo. Eu me sentia segura com ele, mas o que eu sabia sobre o amor e a vida, eu mal tinha 17 anos. No nosso primeiro momento a sós, compartilhei com ele toda a minha nova experiência. Como a maioria das garotas fazem, eu compartilhei todos os detalhes, cada um deles, na esperança de que ele pudesse sentir o que estava ali ao meu lado, vivenciando isso comigo. Lembro-me de estar sentada na cama do quarto dele, contando-lhe a alegria que sentia, andando nas nuvens e querendo fazer o que era certo com Deus. Tudo estava ótimo até chegar à intimidade. Então tudo desmoronou. Não houve compromisso ou mudança de ideia. Já tínhamos sido íntimos antes e não importava o que eu dissesse sobre o desejo de me abster, ele não aceitou. Meu coração se partiu e naquele momento eu sabia que precisava tomar uma decisão. Mal sabia eu que esta decisão também traria tanta dor de cabeça no futuro. Eu me agarrei à única coisa que representava Deus para mim naquele momento, o colar em meu pescoço. Eu o agarrei com tanta força quando começamos a nos beijar. Eu estava tendo uma guerra violenta dentro de mim e foi uma das coisas mais difíceis que fiz até aquele momento da minha vida. Não fiquei tentada para ter intimidade com Marco. Eu sabia que Deus vivia em mim e me dava forças para me abster, mas não fui capaz de abandonar Marco e nosso relacionamento. Eu o queria em minha vida. Então, em vez disso, tirei o colar e me forcei a ceder ao que ele queria para que pudéssemos ficar juntos. Naquele dia, rejeitei Deus e coloquei Marco em primeiro lugar. Ao escrever sobre isso agora, eu só consegui imaginar como quebrei o coração de Deus em pedaços. Voltei à antiga eu, vivendo minha vida como antes. Deus estava presente, mas não mais com aquele fogo que eu tinha por ele. Eu sei que meu coração também se partiu, mas o amor físico que eu estava experimentando por Marco superou o que eu não conseguia ver ou entender completamente naquele momento. Agradeço a Deus pela graça e pelo amor incondicional, porque mesmo tendo virado as costas para Ele, Ele nunca saiu do meu lado.